Olá, amigos, a paz do Senhor. Está no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 39, e no livro de Marcos, capítulo 8, de 1 a 9. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Jesus, ele tinha curado a filha da mulher cananeia. Ele vinha desse encontro. Ele chegou ao pé do mar da Galileia e ele devia estar cansado, porque ele peregrinava. No mesmo dia, ele andava muitos quilômetros. E também aquela multidão toda cercando, muitas vezes apertando. Ele, como ser humano, ele era 100% humano, ele tinha sensações humanas. Como nós, humanos, sentimos o cansaço. Ele tinha necessidade de descansar. A fama de Jesus, ela tinha se alastrado por todos os lugares. Não eram poucas pessoas que se chegavam a ele, eram multidões, levavam os seus doentes, coxos, cegos, mudos e muitos outros, aleijados, e eles os sarou. Nós também nos passamos por tantas dificuldades, às vezes nos sentimos muito fracos, nós temos as limitações do ser humano e muitas vezes nos sentimos enfraquecidos diante de lutas e dificuldades, mas é aí que nós temos que buscar Jesus, estar aos pés dele, confessando nossos pecados, pedindo a sua ajuda, porque toda oração para ser ouvida por Deus, para chegar ao trono do Senhor, tem que passar por Jesus. Ele é o nosso único e exclusivo mediador. É a ele que temos que recorrer, e ele nos ouve, e ele se compadece de nós. Essa passagem que está em Mateus e Marcos é uma lição da bondade do Senhor, da misericórdia que temos que ter uns para com os outros. Não é só na questão da pobreza material, na dificuldade física, mas também na espiritual, porque há aqueles que não têm nenhuma dificuldade em adquirir bens, têm até muitos bens, muitas vezes eles estão carentes espiritualmente, carentes de uma oração, de uma palavra de conforto. E desde que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, veio para o nosso meio, se nós buscarmos a Jesus, se andarmos com Ele, também podemos consolar a outros, porque o Espírito Santo, ele nos habilita a fazer isso. A primeira ideia dessa multidão era buscar Jesus por causa da cura. Uns também estavam ali por causa do pão, porque o Senhor já tinha feito uma primeira multiplicação. E ali no deserto não é fácil arrumar pães, e havia muitos carentes entre aquela multidão. Só que muitas vezes a pessoa busca Jesus por um problema, por uma dificuldade, por uma carência, e quando se aproxima de Jesus, sente a sua condição
e a sua dependência do Senhor, porque o Senhor tem resposta para tudo, para todas as indagações de nossa vida. Por isso que temos que buscar ao Senhor de todas as formas possíveis. Ele sempre está com os ouvidos inclinados a ouvir o seu povo. E o Senhor se compadeceu dessa multidão. Essa multidão estava maravilhada com Jesus, bem diferente dos judeus, porque os judeus, eles eram muito focados na lei, no cumprimento da lei, mas a misericórdia era esquecida. E como eles não estavam preparados espiritualmente para reconhecer a Jesus, porque eles fixavam na lei e a lei nos condena e o Senhor nos salva. Eles não reconheciam que aquele era o Filho de Deus, que aqueles sinais estavam revelando quem era Jesus, mas ao contrário, quanto mais viam sinais, mais queriam matá-lo, mais queriam persegui-lo. E aquele povo estava ali maravilhado com as palavras do Senhor, com tudo que ele realizava na vida daquele povo carente, sofrido, com tantas dificuldades. E a dificuldade ali naquele momento era a falta de pão, o pão material, porque o pão verdadeiro, o pão que nos sustenta, e que para que nós não sintamos fome novamente, é o pão do céu, é a palavra do Senhor, é o nosso Deus. E aquela multidão, vendo Jesus realizar tantos sinais, tantos prodígios, tantos milagres, começaram a glorificar o Deus de Israel, tão diferente daquele Deus estático que era adorado pelos judeus, feito de tantas ordenanças, de tantos mandamentos, mas na verdade eles não enxergavam o seu semelhante como a um irmão carente, necessitado. Aí Jesus sentiu no íntimo do seu coração compaixão da multidão, porque já estava ali há 3 dias e não tinha o que comer. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Às vezes a pessoa pensa, o Senhor não está me vendo, não está me enxergando, não está olhando para as minhas necessidades, mas o Senhor está sempre olhando para nos saciar. Basta que nós obedeçamos ao Senhor, lendo a sua palavra, buscando conhecer cada vez mais do Senhor, porque quanto mais conhecemos, mais sentimos que necessitamos dele. Aquela multidão estava necessitada, primeiramente, do pão material. Não aquele jejum dos judeus que eles praticavam regularmente, mas aquele jejum que eles passaram por circunstância, e eles poderiam sim desfalecer no caminho. Um corpo enfraquecido, um corpo sem alimento, ele nem pode aproveitar a palavra, ele perde o foco. Então tem uma passagem na Bíblia que fala que quando formos ajudar um pobre, que não batamos no ombro dele, vai em paz, vai, se aqueça. Não, nós temos que primeiro saber qual é a sua necessidade e, na medida do possível, ajudá-lo, porque essa é a verdadeira caridade, prática do Evangelho. Mas ali, providencialmente, tinham 7 pães e poucos peixinhos. A gente admira e indaga por que os discípulos perguntaram a Jesus como que eles iam conseguir no deserto tantos pães e peixes para alimentar aquela multidão, se eles tinham passado já por uma experiência dessas, quando o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Jesus não os questionou. Eu estou me lembrando dessa passagem, mas eles ali no momento não se lembraram, talvez focados em suas necessidades próprias, porque quando nos focamos nas necessidades pessoais, nós não temos olhos para reconhecer as necessidades do outro, mas Jesus não, ele dá uma lição de compaixão para que nós possamos aprender dele, porque tudo que o Senhor ensina na sua palavra, nós devemos estar atentos e colocar em prática. O Senhor nos dá uma lição de organização, ele mandou que todos se assentassem na relva, seria muito mais tranquilo passar o pão e os peixes para os seus discípulos e eles distribuírem. Como ele entregou os pães
para que eles distribuíssem, assim também o Senhor nos entrega a sua palavra, o pão da vida, para que nós também distribuamos, para que partilhemos das nossas experiências com o Senhor, para que outras pessoas tenham também esperança de ver o que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós podemos, como o Senhor nos mandou pregar, levar a palavra, Ele está nos comissionando para que nós possamos trabalhar para o reino, nessa obra inestimável, uma obra que não tem um preço, porque nós estamos servindo ao Senhor, ao trono de Deus. Isso aqui também é outra lição. Quando nós formos nos alimentar, que nós possamos inicialmente, antes de comer, agradecer aos céus por nos ter permitido comer este alimento. São momentos sagrados, em que há a comunhão das famílias. Hoje, nem tanto, com essa roda viva que é o mundo, as famílias muitas vezes não se reúnem durante a semana, cada um a seu tempo toma a sua refeição, mas que cada um de nós possa lembrar e dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido, não só materialmente, mas pelo sustento espiritual. Então todos comeram e saciaram e sobejou muito. Sobraram 7 cestos cheios de pedaços. O Senhor não faz nada com a mão fechada. A mão do Senhor é estendida para multiplicação. Eu tive uma experiência assim. Eu pensei que tinha arroz suficiente. Eu estava trabalhando em um serviço demorado. Mas quando eu cheguei, era muito pouco. Mas eu falei, o Senhor há de multiplicar. Nós somos em 3. Foi mais que suficiente. E ainda sobrou. Eu pensei, só Deus mesmo para fazer essa multiplicação. Não é que nós não tenhamos que providenciar, não. Mas quando falta, não porque nós decidimos colocar o Senhor à prova, mas quando acontece igual aconteceu conosco hoje, que parecia não ser suficiente, o Senhor multiplicou e até sobejou. É assim que o Senhor trabalha, com as mãos abertas. Ele está sempre socorrendo o seu povo, sempre ajudando para que ele não tenha apenas o suficiente, não digo materialmente, mas que ele de nada tenha falta. Que nós possamos estar sempre em contato, sempre buscando a intimidade do Senhor. Ele está sempre nos sustentando, o Consolador, nos ajudando nos momentos de angústia, de tristeza, de perdas. Então, que não nos afastemos do Senhor, pelo contrário, que esses laços de intimidade sejam sempre estreitados e que pela palavra aumentemos a intimidade, porque nós crescemos e podemos ajudar outros que também estão necessitados. E que o pão diário espiritual, pão físico, não nos falte, porque o Senhor é com seus filhos. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. E